Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais esta aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Araraquara. Nossa turma é a turma dos adolescentes. Nós estamos estudando a revista Gênesis, o livro dos começos. Hoje a gente vai falar sobre a lição número 5. O título da lição é Em Companhia de Deus. E antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, pela Tua infinita graça, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã em nossas vidas, Deus. Obrigado por ter nos sustentado até aqui, cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas que se cumprem em nossas vidas, ó Deus. E obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós, Pai, até aqui. E ainda há de fazer, ó Deus. Eu te agradeço pela sua oportunidade que temos de estudarmos a Tua palavra, mesmo que à distância, Pai. Obrigado, Pai, por essa ferramenta que é a internet, que consegue nos conectar, nos aproximar nesse momento tão difícil de pandemia, ó Deus. E eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor esteja conosco durante essa lição, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abençoe a cada um que estiver escutando e assistindo esta aula, Pai. Abençoe suas famílias também, ó Deus. E é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Bom, hoje nós vamos continuar falando, sobre o livro de Gênesis. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12, versos 1 a 9, tá? Esse capítulo, esses versos, falam sobre o chamado de Abraão. Quando Abraão teve o chamado de Deus de deixar aquela terra que ele estava e ir para uma outra terra distante, segundo a vontade de Deus. Eu vou fazer a leitura, se você puder, acompanhe comigo na sua Bíblia, ok? Vamos lá. O chamado de Abraão. Capítulo 12, versos 1 a 9. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e sua família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam na região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Amém. Só como a gente leu esses versículos, aqui a gente observa Deus chamando Abraão, E Abraão é bastante conhecido por nós, não é verdade? Ele tem uma das histórias mais marcantes da Bíblia. E ele é uma pessoa marcante também, Conhecido, inclusive, pelas 3 maiores religiões do mundo, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. A história de Abraão foi marcada por várias coisas, pelo sofrimento. Ele perdeu muito cedo seu irmão, Harã,
que deixou o sobrinho Ló, que Abraão cuidou, né, em seguida. Abraão foi quem recebeu as promessas de Deus. Deus, através de Abraão, abençoaria toda uma nação. Abraão, conhecido também como pai da fé, né, sofreu muito porque velho, não podia ser pai, passou a vida inteira sem poder ser pai, né? Ele e sua esposa, antes chamados de Abrão e Sarai, né? Depois que Deus os abençoou com um filho, conhecidos como, então, a partir de então, como Abraão e Sara. Conhecido como pai da fé também porque ele obedeceu a Deus, tanto nesses versos que a gente acabou de ler, também em seguida, quando seu filho Isaque foi pedido, né, foi solicitado que Abraão sacrificasse, e ele assim ia obedecer a Deus até que Deus impediu aquilo, né? Então, Abraão como a gente está estudando Gênesis, os começos, né, o livro dos começos, a gente pode dizer que Abraão representou ali o começo da promessa de Deus para toda uma nação, né? E como ele tem uma história que é marcante no Antigo Testamento para nós, não é verdade? E inicialmente a família de Abraão, seu pai, e Abraão e seu sobrinho Ló, eles moravam na região de Ur dos Caldeus. Depois da morte de Arã, o pai de Abraão se mudou dali. Ele levou toda a família para outro lugar. E parece que aquilo foi um sofrimento tão grande para ele, né, a perda do filho, né, de Arã, que eles passaram a chamar aquela terra para onde eles foram do mesmo nome do filho, que é Arã, né, que era Arã. E porque aquilo parece que marcou muito a vida deles, né, aquele sofrimento. E em algum momento da vida, Abraão conheceu a Deus, né? Tem uma lenda judaica que é interessante, que diz que o pai de Abraão, Naor, ele era um fabricante de estátuas de Deus. Ele fabricava algumas estátuas de deuses e vendia. E um dia o pai de Abraão precisou viajar. E aí então, deixou Abraão cuidando das estátuas. Então, Abraão pegou todas aquelas estátuas e começou a destruí-las. E deixou só uma de pé. E colocou um martelo na mão dessa que ficou sobrando. Aí o pai de Abraão voltou de viagem e viu aquilo e falou: meu filho, o que você fez? Você destruiu todas as estátuas? Para que você fez isso? Ele: não, pai. As estátuas brigaram entre si e só essa que sobrou, só essa que conseguiu ficar inteira, a que estava com o martelo na mão. Aí o pai de Abraão olhou e falou: filho, olha o que você está falando, são só estátuas de barro, o que elas podem fazer? Elas não fazem nada, elas não poderiam ter feito isso. Aí Abraão virou para o pai e falou: pai, olha o que você falou também, você falou que elas não são só estátuas de barro, não fazem nada. Como então você pode vendê-las para as pessoas para que elas coloquem a confiança nessas estátuas que nada fazem? Então, pessoal, Abraão, que ali já havia conhecido a Deus naquele momento, né, que conta essa lenda, a Bíblia não traz detalhes de como ele conheceu a Deus. Ela não explica como que foi esse encontro primeiro, essa conversão, enfim. Mas, com certeza, foi um encontro marcante e Abraão, ele tinha uma intimidade muito profunda com Deus, de amor, de desejo, de vontade de conhecer a Deus,
Porque nesses versículos que a gente acabou de ler, quando Deus chamou Abraão, ele não titubeou hora nenhuma. Ele não perguntou para onde ele ia, né? Deus falou: pega as suas coisas e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Ele nem havia falado que terra que eles iriam. Simplesmente Abraão não questionou, não perguntou para onde que era, que eles estavam indo, não perguntou por quê. Simplesmente Abraão pegou e foi. Então isso demonstra a fé que Abraão tinha em Deus, né? A confiança que ele tinha em Deus. E da mesma forma é com a gente. A nossa fé, aliás, cresce na mesma proporção em que nós conhecemos a Deus, né? Quando nós nos convertemos lá atrás e passamos a crer em Deus e a seguir o seu caminho, a conversão, os novos convertidos, né? Geralmente eles são mais entre aspas, apaixonados, né? Eles são mais fervorosos, né? Tem até uma música do Diante do Trono que fala, né? Pra gente retomar ao primeiro amor. Aquele primeiro amor da nossa conversão nos faz ficar empolgados, né? Desejosos, com vontade. E a partir de que o tempo passa, a gente vai ganhando maturidade, né? Nosso relacionamento com Deus vai se tornando maduro. E essa maturidade, essa intimidade, ela vai aprofundando nossa fé e desenvolvendo a nossa fé. Então, a gente não sabe como cada um se converteu. Eu não sei como você se converteu, como é que foi. Mas o importante é sabermos como nós estamos agora. Nós caminhamos, a partir de então, na direção de Deus, nos aperfeiçoando a cada vez mais, buscando cada vez mais a Deus e aprofundando a intimidade com Deus ao ponto de confiarmos nele, como Abraão confiou. E importante dizer que Abraão ele foi chamado para abençoar outras vidas, né? Quando somos chamados, nós somos chamados para ser abençoados também, mas para principalmente alcançar outras vidas, abençoar outras vidas. No verso 2, olha só o que diz o texto bíblico: farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. A gente é abençoado por Deus para abençoar os outros, seja de qual forma for, seja levando a palavra de Deus, seja levando um conforto, seja levando uma ajuda. Então, nós somos abençoados para abençoar. Essa é uma lição que a gente tira daqui desses versículos, né? Esse é o chamado de Deus, que nós sejamos abençoadores, né? Também. E outro ponto é que Abraão não seguiu sozinho a viagem. Ele tomou sua esposa e seu sobrinho Ló, que ele tinha como filho. Abraão, ele não tinha o objetivo de viver sozinho os planos de Deus. Ele levou sua família consigo, né? Da mesma forma, nós temos que sermos abençoadores também das nossas famílias. Nós temos que viver os planos de Deus com a nossa família, né? Com sabedoria. Claro, cada família é de um jeito, né? Tem pessoas, talvez, que morem com vocês que não são convertidos, alguns parentes. Então nós temos que ter sabedoria e abençoar a vida deles também, ver os planos de Deus para eles também, né? Essa é uma outra lição que a gente tira desses versos. E assim, pessoal, é importante dizer que o sofrimento que Abraão tinha, né, na vida dele, todo esse sofrimento que ele teve de perder o irmão, de não poder ser pai, isso não impediu que ele tivesse um encontro com Deus, né?
A gente sabe que nós cristãos não estamos livres dos sofrimentos quando temos Deus, né? Deus nos capacita para enfrentar os sofrimentos, né? Deus nos socorre, nos protege, nos guarda, mas nós não estamos livres do sofrimento. E isso não pode ser uma desculpa para nos impedir, né? Deixar-nos estagnados e não vivermos aí o plano de Deus, o plano que Deus tem para a gente. E quem conhece a Deus, confia nas suas promessas. É o passo de fé, né? Como Abraão deu, de obedecer a Deus sem questionar, sem perguntar ou querer saber mais detalhes sobre aquilo. Quem conhece a Deus confia em Deus, confia nas suas promessas, mesmo que não as entenda completamente. Muitas vezes, né, nós somos limitados, a gente não entende quais são o propósito de Deus na nossa vida, as promessas de Deus. Nós somos limitados, a gente enxerga um palmo na nossa frente, né? Deus já vê nosso plano até o fim. Então Deus conhece, Deus às vezes age de uma forma que para a gente parece que é ruim, mas o tempo passa e a gente enxerga no futuro que aquilo foi bom para nós, né? Porque Deus conhece o que é melhor para nós, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né, para a nossa vida, porque Ele nos conhece melhor que nós mesmos, não é? Então, quem conhece a Deus confia no seu chamado, confia nas suas promessas, e quem acredita que Deus existe não tem dúvidas nem dificuldade de crer que Ele possa nos chamar para algo, para alguma coisa, né? E esse chamado depende de uma conversão, como foi com Abraão, né? A gente tem que ser verdadeiramente convertido para a gente receber esse chamado. E esse chamado de Deus, ele acontece de várias formas. Cada um é único para Deus. Cada um é único. Então, alguns têm tem chamado para uma obra grandiosa, outros têm um chamado para trabalhar na igreja, por exemplo, outros têm um chamado para outras coisas, para ser exemplo dentro da família, para ir para outros lugares. Cada um tem um chamado diferente, né? Isso que nos torna únicos para Deus, né? A gente não pode se comparar com o outro, né? Achar que o outro é mais importante para Deus porque tem uma posição talvez melhor na igreja ou no trabalho, enfim. Cada um é especial para Deus. Deus tem uma missão especial para cada um e única, né? A gente não pode achar que nós somos iguais. Nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. E a igreja é viva, né? Ela extrapola os muros da pieba, por exemplo, as paredes. A igreja, ela está em nós. Mas sendo parte de um corpo, nós somos partes diferentes do mesmo corpo, né? Então nós temos que entender isso. E como demonstra a história de Abraão, nós temos que deixar nosso lugar de conforto. O que é isso? O que a gente pode tirar disso? Quando a gente se converte e começa a seguir a Deus e o caminho de Cristo, né? Por isso chamados cristãos, a gente tem que deixar para trás algumas coisas. E essas coisas que nós deixamos para trás são muito cômodas, né? E muitos têm dificuldade de deixar, né? Alguns vícios, alguns costumes, algumas manias, alguns hábitos que para Deus não são bons, né? Que na verdade te afastam de Deus e não são bons nem para Deus nem para você. Então a gente tem que deixar isso para trás, como Abraão fez, deixou aquela terra
para trás e não perguntou para onde ia nem por quê, a gente tem que deixar essas coisas do passado para trás e olhar para frente, né? Olhar para frente e confiar em Deus, que Deus tem o melhor para nós, né? Ele sabe o que é melhor para nós. Então, pessoal, a gente tem que tomar essa decisão, temos que olhar para frente e confiar em Deus. E essa confiança, essa fé que cresce, né? Ela cresce quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. Nós oramos e buscamos a Deus. Não tem como ter uma fé desenvolvida se a gente não exercita essa fé, né? Não tem como ficar próximo a Deus se a gente não busca a Deus, não é? Então sejamos aí como Abraão, que é um exemplo, né? Exemplo de fé, né? Conhecido como pai da fé e de confiança em Deus, né? Sejamos aí como ele. Amém? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.